tudo bem? Vamos tratar um pouquinho aqui do ECA nos seus atuais penais, tá? Mais específica hoje, o tópico da infância. Vamos começar a ler o artigo e aí vamos começar a apontar e trazer os pontos mais relevantes. PDF exclusivas da infância da juventude. Estrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões. Artigo 146. A autoridade que se refere à lei é o juiz da infância e da juventude. O juiz que exerce essa função na lei de organização judiciária. Um aspecto importante que merece ser lembrado sobre a juventude é que elas podem ser criadas no âmbito da justiça como do no artigo 145. Bora avançar. Artigo 147. Competência para o domicílio dos pais para o lugar onde se encontra a criança ou adolescente, a falta dos pais responsáveis, parágrafo 2º. Aquele interesse do menor, né? Parágrafo 3º. Em caso de infração cometida a emissão simultânea de rádio será competente para a autoridade tendo a sentença aplicada Nossa percebe aqui que os critérios do caput se aplicam apenas a processos que não envolvam atos infracionais, né? Então, quando houver infração, nesses casos, o juízo competente será o do local. Nas causas que envolvem os temas que não infrações, aí se aplicam as regras do caput. Primeiramente, a do inciso 1, né, que fala aqui do domicílio dos pais. Vou destacar aqui pra gente. E na falta dos pais, a regra do inciso 2 e do inciso 2º. Então, de uma maneira geral, as regras processuais que estão previstas no CPC se aplicam de forma subsidiária quando o ECA não regulamentar de forma específica a situação. E se tratando de apuração de medidas de privação de liberdade, se aplica também subsidiariamente as normas do CPC, de processo avançado. Artigo 171, tá? O artigo 231. Eu quero dar um pequeno destaquezinho aqui para ti sobre o que vai tratar. Aqui vai falar da autoridade policial, tá? Então, a autoridade policial que realizar a apreensão somente pode fazer isso em cumprimento de ordem feita pela autoridade policial somente se dá por cumprimento de ordem judicial. E aí, o adolescente, né, nesse caso, deve ser, inclusive, apresentado de forma imediata ao juiz. O policial que não cumprir incorre num crime, não é uma infração administrativa, incorre no crime do artigo 231 do ECA. Agora, vamos ver os artigos em si. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado para a judiciária. É isso contigo. Artigo 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente. Isso por aí indicado. Que eu só queria indicar que é um crime, tá bom? Então, a comunicação tem que ser imediata. Regras básicas constitucionais, né? A família, a pessoa
tranquilo, né? Apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado à autoridade policial competente. Parágrafo único. Havendo repartição policial especializada para prevalece a encaminha o adulto à repartição policial. Então, caso a apreensão do adolescente ocorra em razão de flagrante de ato infracional, ele deve ser encaminhado à autoridade policial. Se for criança, encaminha ao nosso conselho tutelar. Tranquilo, né? Com isso, essa situação é a mesma em que se ele fosse imputável, o adolescente estaria em flagrante delito ou contravenção. Em geral, nas cidades que são um pouco maiores, de atendimento à criança e adolescente. Normalmente eles chamam de DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. E a competência desses órgãos especializados deve sempre prevalecer, mesmo quando o ato infracional foi cometido, né, ou cometido em autoria com o maior de idade, né, porque tem que se preservar a especialização. E aí, nos casos que tem grave ameaça ou violência, a autoridade, né, nos casos de ato infracional, a autoridade faz o quê? Lavra o auto de apreensão, ouve as testemunhas, ouve o adolescente, apreende algum produto que tenha, apreende algum instrumento daquela infração, requisita os exames, requisita as perícias que eventualmente forem necessárias, né? Quando não tem violência, quando não tem grave ameaça, essa lavratura do auto de apreensão pode ser substituída só por boletim de ocorrência. Já que é mais leve, deixa esse adolescente aí um pouco mais tranquilo, não precisa fazer todo aquele procedimento criminal mais pesado, né? E claro, esses documentos, seja ele o boletim de ocorrência ou o auto de apreensão, deve sempre ser encaminhado ao Ministério Público. Tranquilo? Para avançar. Artigo 174. Aqui eu vou ler o artigo primeiro e depois fazer uma pergunta bacana contigo. Por que eu estou lendo? Porque é importante você frisar esses artigos. Eu já separei o que é mais relevante para a tua prova, mas você tem que pelo menos ter ouvido esse artigo uma vez. Eu espero que você esteja também acompanhando com o teu conteúdo. E agora por quê? O artigo totalmente liberado para interessante, né? Isso acontece na prática, tá? Já trabalhei em promotoria de infância e adolescente, isso acontece na prática. Será totalmente liberado policial no mesmo dia ou, se possível, no primeiro dia útil imediato. Isso aqui funciona, tá? Na prática, exceto quando, pela atividade do ato infracional social, deve o adolescente permanecer sob internação para garantia de segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. Artigo 236. A autoridade judicial com detenção de 6 meses a 2 anos. Então, qual que é a regra? É que o adolescente seja liberado quando comparece pelo menos um dos pais ou responsável, exceto quando a internação é necessária para a garantia da própria segurança pessoal do adolescente ou para a manutenção da ordem pública, tá? Aqui a gente vê uma brechinha para sempre deixar o cara internado, certo? Mas pelo menos até onde eu acompanhei, eles não fazem isso não. Eles realmente olham se é necessário essa internação do adolescente, né? Normalmente os direitos da criança são bem respeitados quando a situação é um pouco mais séria, tá? A liberação desse adolescente, ela ocorre mediante a assinatura de um termo de compromisso. Então, o pai ou os pais ou o responsável assume a responsabilidade de apresentar o adolescente ao MP quando for necessário, normalmente no próximo dia útil, ou preferencialmente no mesmo dia, né? Se os pais ou o responsável, que é o que fala o 236, se os pais ou o responsável falhar no cumprimento dessa obrigação, e aí tem o crime previsto no artigo 236. Então não é só levar o adolescente para casa e depois sumir, não, porque aí quem fica responsável é o pai ou vira um crime
pessoa que é maior responsável por aquele adolescente. Então isso é muito relevante. Bora pra frente. Vou falar um pouquinho contigo. Qual que é a ideia desse artigo 175 e desses parágrafos que estão aqui mostrados? Então, a ideia é que caso os pais ou o responsável não compareçam para receber esse adolescente, que a gente falou até agora há pouco, ele já deve ser encaminhado ao representante do MP de forma direta, claro, nos termos do artigo 175. Então, em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará desde logo o adolescente ao MP, juntamente com cópia do auto de apreensão ou do boletim de ocorrência. A gente já viu quando é que faz um ou faz outro, né? Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade de atendimento, que fará a apresentação ao representante do MP no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º. Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade policial. A falta de repartição policial especializada, o adolescente aguardará a representação em dependência separada da destinada às maiores, não podendo em qualquer hipótese exceder o prazo de 24 horas referido no parágrafo anterior. Então, qual que é a regra? Quando o adolescente não pode ser liberado para os pais ou responsável, a autoridade policial deve encaminhar ele desde já para o MP. Se não é possível, encaminha para a autoridade, para alguma entidade de atendimento, que vai ficar responsável por levar esse rapaz ou essa moça para o MP no prazo de 24 horas, tá? Então, aqui se é uma cidade muito pequena e tem essa apreensão, né, do adolescente, é preciso se fazer a apresentação dele, cara, a autoridade policial, né? Porque às vezes o MP não tem plantão, o MP não está disponível no momento, nem para receber, ou não tem como entregar, não tem uma entidade, e ele fica lá na delegacia. Só que ele está na delegacia, ele pode ficar junto numa cela com os maiores, né? São todo um sistema em cima de adolescente. Então, tem que ter muito cuidado, tá bom? A mídia determina, a gente vai ver na frente aí, eu vou te falar, não me lembro se eu coloquei nos slides, que o adolescente não pode ser conduzido, o adolescente não pode ser transportado em compartimento fechado de veículo policial. Não pode colocar ele no camburão, né? Não pode colocar ele lá no bagageiro, né? Então não pode ser transferido também em condições que atentem contra a sua dignidade, que coloquem em risco a sua integridade física, que coloquem em risco a sua integridade mental, né? E o policial que desobedece a isso aí, ele comete um crime daquele cometido no artigo 232 que a gente já viu há pouco tempo, beleza? Artigo 179, apresentado o representante do MP no mesmo dia e à vista do auto de apreensão ou boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuada pela Conselho Judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediata e informalmente à sua oitiva, e sendo possível de seus pais ou responsável, vítimas e testemunhas. A apresentação, o MP notificará os pais ou responsável para apresentar o adolescente, podendo requisitar o concurso das polícias civil e militar. Tá bom? Então, aqui é a apresentação para começar a ouvir, né? O ECA tem todo um procedimento bem destrinchado. Artigo 180. Adotadas as providências anterior, o representante do MP poderá promover o arquivamento dos autos, conceder a remissão, representar a autoridade judiciária para aplicação de medidas socioeducativas. Então, adotou o que tinha lá no inciso 79, fez essas oitivas aí, o MP vai decidir o que vai fazer, né? Então, aqui no artigo 179, foi apresentado o adolescente. E o representante do MP vai poder fazer o que diz o artigo 180 que a gente acabou de ler. O arquivamento dos autos aqui do inciso 1º ou a concessão da remissão é promovido mediante um termo fundamentado que contém o resumo dos fatos. E esses autos serão concluídos para o juiz para serem homologados. Então, quem promove é o próprio MP, tá? O juiz só homologa. Tem uma discussão sobre isso aí, se o MP pode fazer esse arquivamento, ou se tem que pedir e o juiz fazer. Mas, para a gente, é relevante aqui a regra do ECA, que o MP promove e o juiz homologa. Então, aqui é normalmente uma petiçãozinha de 2 páginas, em que o MP conta os fatos e no final, o arquivamento e uma vez homologado o arquivamento ou a remissão pela autoridade judiciária,
o juiz vai lá é determinado se o juiz, a autoridade judiciária aqui discordar, remete os autos ao PGJ, que é o Procurador do Geral de Justiça, ou seja, o chefe do MP daquele estado. E aí, mediante um despacho bem fundamentado pelo juiz, mediante um despacho bem fundamentado pelo PGJ, ele mesmo oferece a representação e vai designar outro membro do MP, que não aquele que promoveu a representação, para apresentar. Ou então, o PGJ vai ratificar o arquivamento ou vai ratificar a remissão do membro do MP que fez aquilo ali. E aí, para o juiz, né, só que homologar. Então é assim, ó, o MP, em termos mais práticos, né? O MP promoveu o arquivamento, o MP concedeu a remissão. O juiz concordou, homologa. O juiz não concordou, manda para o chefe daquele MP, daquele membro do MP. O chefe, se for representar o adolescente, tem que ser fundamentado, porque ele vai contra o que o promotor disse, né? Mas ele é o chefe, ele fundamenta e representa. E se ele não concordar com o juiz, se ele concordar com o promotor mesmo, ele só ratifica o arquivamento ou só ratifica a remissão. Aí para o juiz não cabe mais aceitar ou não a homologação, tem que homologar, tá bom? É como se, num termos mais leigos, mais simples, né, para quem está de fora do direito, o juiz fizesse um recurso para o PGJ e o PGJ decidia se representava ou não, tá? Mas aí numa linguagem totalmente fora do jurídico, beleza? Se o representante do MP não promover o arquivamento, ou o representante do MP, vou limpar aqui a tela, não promover a remissão, ele tem que oferecer o que? A representação. Representar a autoridade judiciária, né? E aí vai propor a instalação do procedimento para aplicação da medida socioeducativa que se afigurar mais adequada ao caso. A representação aqui, ela é só para você ter uma noção de momento processual e de peça. Não é denúncia, porque denúncia é no CPP para crime. Aqui no ECA é representação para ato infracional análogo a crime, tá bom? Então, eu coloquei aqui denúncia só para você se situar como se estivesse no CPP, beleza? Chama representação aqui no procedimento do ECA, tá? Ofereceu a representação, o MP ofereceu a representação. O juiz vai determinar dia, hora e local para audiência. Na mesma ocasião, na mesma decisão, na mesma determinação, o juiz já vai decidir sobre uma possível internação preventiva. E aí, cita quem? O adolescente, cita os pais, tutores ou guardiões. Todo mundo tem que participar, tá? Se os pais ou responsáveis não forem localizados, o juiz coloca um curador especial para o adolescente. Normalmente coloca a defensoria pública. Se não é possível citar, não é possível localizar o adolescente, o juiz expede mandado de busca e apreensão e o processo só continua quando ele for encontrado, tá? Não foi encontrado, o mandado venceu, normalmente fica emitindo 2, 3, 4, 5 vezes até o MP cansar e pedir o arquivamento, tá bom? Os pais também devem sempre comparecer à audiência, a ideia é essa, tá? E aí, mesmo quando o adolescente já está internado, os pais têm que participar desse momento, tranquilo? Artigo 186, estamos avançando, né? Dentro do processo, aqui a gente está falando da justiça relativa ao procedimento do ECA. Artigo 186, então citou, e agora vamos para a audiência. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar a opinião de profissional qualificado. Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, ouve o representante do MP proferindo a decisão. Aqui já é uma remissão judicial, tá? Aqui não é a remissão dada pelo MP. A do MP é antes da representação. Quando o MP não quer representar, ele vai e pode conceder a remissão. Essa remissão que se refere ao parágrafo 1º do artigo 186 já é uma remissão judiciária. Então, se o juiz entender adequada a remissão, ouvirá o representante do MP e profere a sua decisão. Tá vendo que é como se todo mundo estivesse sempre olhando para os direitos, para os cuidados do adolescente, né? Parágrafo 2º. Sendo o fato grave, passível de aplicação de medida de internação ou colocação em regime semi-liberdade, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado constituindo,
nomeia um defensor, designa a audiência de continuação, podendo determinar a realização de diligências e estudo do caso. Se o advogado constituído ou defensor nomeado no prazo de 3 dias, já vi esse prazo caindo, tá? Contado da audiência de apresentação, deve oferecer defesa prévia e rol de testemunhas. Então é bem rapidinho, né? Porque tem que ser rápido, porque tem um adolescente lá que está sofrendo risco de cerceamento de liberdade, ou já está até cerceada de maneira temporária. Na audiência de continuação, aqui tem em continuação, né, mas a gente chama de continuação. Ouvidas as testemunhas arroladas na representação e na defesa prévia, cumpridas as diligências e juntado ao relatório de equipe interprofissional, será dada a palavra ao representante do MP e ao defensor, sucessivamente pelo tempo de 20 minutos para cada um, se for o caso mais 10, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá a decisão. Olha esse parágrafo 4º aqui, como ele é relevante, né? Aqui é o rito todinho, ó. Na audiência de continuação, ouve quem tem que ouvir, junta a diligência policial que tem que juntar, junta relatório que tiver que juntar, enfim, perícia que tiver que ter, MP fala, defensor fala e o juiz vai lá e julga, tá bom? Então, bem tranquilinho esse procedimento, né? Qual que são os pontos relevantes daqui? É que antes de solicitar essa opinião de um profissional qualificado, né, que tem aqui no parágrafo 4º, o juiz já pode aplicar a remissão, tá bom? Devendo ouvir, claro, sempre antes do MP. E essa remissão também tem um detalhe, essa judicial é mais forte, ela pode ser aplicada a qualquer momento ou qualquer fase desse processo, e não somente nesse momento. Se olha logo no começo, por quê? Porque é quando o juiz vai ter a chance de dar a remissão dele, beleza? Mas o legislador, acredito eu, em defesa, em respeito, né, em homenagem aos direitos da criança, no caso aqui do adolescente, deixa aplicar a remissão a qualquer momento. Aqui, como eu já falei, é a remissão judiciária. Tá bom? Não é mais remissão do MP. Se o ato infracional cometido for grave, né, que é esse parágrafo 2º aqui, punível com internação ou com imposição da semiliberdade, e o adolescente não tiver advogado, o juiz nomeia um defensor. Esse defensor ou advogado constituído tem 3 dias para apresentar as testemunhas, né, e oferecer a sua defesa prévia, tá? Aqui não chama resposta à acusação, né, que é a defesa prévia, certo? São termos mais leves, até porque a gente está falando de adolescente, né, não de pessoas imputáveis. Bem tranquilinho, né? Artigo 189, que é um destaque importante, a gente vai finalizando a nossa aula dessa parte do procedimento. A autoridade judiciária não aplicará qualquer medida desde que reconheça na sentença que não existiu o fato, que não tem prova da existência do fato, que não constitui o fato um ato infracional e que não tem prova que o adolescente concorreu para aquele ato infracional caso ele tenha ocorrido. Se o adolescente estiver internado, imediatamente deve ser colocado em liberdade, tá? Então, se o juiz reconhecer que se provou que o fato não existe ou não se provou que o fato existe, né, são incisos complementares, ou que aquele fato existindo não constitui ato infracional, ou que o adolescente não concorreu para aquele ato infracional, o juiz não pode aplicar nenhuma medida em sentença, né? Ele tem que liberar aquele rapaz. Se ele estiver já internado, tem que ser imediatamente colocado em liberdade, beleza? Então esse foi meu último destaque. Espero que você tenha gostado, mas principalmente que você tenha aprendido.